Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula, Exercícios. Professor Pedro Fagundes. Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aula de exercício hoje a respeito da matéria que a gente viu essa semana. Então nós vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos de máximo divisor comum, de mínimo múltiplo comum, que a gente viu em relação aos números naturais, ok? No estúdio da Univesp, o professor Pedro inicia a aula em pé, atrás do púlpito e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Segurando um pequeno controle remoto, ele se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. Então, vamos começar com exercícios que estão lá nas atividades de apoio de vocês, né? Então, um exercício que está lá seria esse. Seja x um número natural e suponha que o máximo divisor comum entre o número 180 e x é o número 4. E o mínimo múltiplo comum entre 180 e x é 1440. Qual é o valor desse x? Quem que é o x? No slide, o enunciado do exercício de múltipla escolha lido pelo professor com as alternativas A4, B18, C32, D64 e 180. Bom, nós sabemos que se eu fizer o produto do MDC pelo MMC de dois números naturais, como resultado vai dar o produto dos números. Então, o produto de MDC de 180 e x pelo MMC de 180 e x vai dar 180 vezes x. Então, é só substituir 4, que é o MDC, vezes 1440, que é o mínimo múltiplo comum, vai ser igual a 180x. Portanto, o x, na verdade, né, se você dividir 180, 1440 por 180 vai dar 8. Ele é 4 vezes 8, que é igual a 32. Tá? Então, esse número x que eu estou procurando é 32. Das alternativas que eu tenho lá, é o item C. Tá bom? O conjunto de soluções da equação x mais 2 igual a 5. Qual que é o conjunto dessas soluções? Valor absoluto de x mais 2 igual a 5. No slide do segundo exercício de múltipla escolha, o enunciado lido pelo professor e as alternativas. A. S igual ao conjunto 3. B. S igual ao conjunto 0. C. S igual ao conjunto 3 e 7. D. S igual ao conjunto menos 3 e menos 7. E. S igual ao conjunto 3 e menos 7. Olha, se o valor absoluto de x mais 2, que é o número que eu estou procurando, é igual a 5, então esse número só pode ser mais ou menos 5. Não tem outra opção. Os únicos números inteiros que têm valor absoluto 5 é mais ou menos 5. Então isso me dá duas equações de primeiro grau, olha. Eu vou ter que o x mais 2, o que está aqui dentro é igual a 5, e nesse caso o x é 3. 3 mais 2 é igual a 5. Ou o que está aqui dentro, x mais 2, é menos 5. E nesse caso o x tem que ser igual a menos 7. Né? Menos 7 mais 2 é igual a menos 5. Então o conjunto de soluções desse exercício são, dessa equação, 3 e menos 7. Alternativa aí. Bom? Vamos ver agora alguns exercícios que não estão lá nas atividades de apoio. O primeiro dia de 2020 foi uma quarta-feira. Eu pergunto, em que dia da semana irá cair o 108º dia? Então esse é um exercício de algoritmo de divisão. Vejam só, olha. Quando a gente olha os dias da semana, eles estão numa sequência bem definida que todo mundo conhece. Eu estou começando na quarta porque o primeiro dia do ano foi quarta-feira. Você tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e isso se repete. Né? São 7 dias da semana, cada um tem seu nome, a sua sequência vai sempre se repetindo. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu nas primeiras semanas do ano de 2020. Eu vou fazer uma tabela aqui, olha. A tabela é um calendário que começa na quarta-feira, dia 1, e termina na primeira semana do dia 7, terça-feira.
Eu tenho quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui eu vou marcar nessa coluna o dia da semana. Então, o dia 1º caiu na quarta, o dia 2 caiu na quinta, o dia 3 caiu na sexta e assim por diante. Na segunda semana, a gente continua. 7 vem dia 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. E aí vai. Eu quero saber em que dia vai cair o 108º dia. Eu não vou continuar fazendo essa tabela até chegar no 108. Eu poderia até fazer isso, não é tão grande. Mas deve ter uma maneira da gente perceber. Repara o seguinte, olha. Nós temos 7 dias da semana e eu posso fazer a divisão do número do dia pelo 7. E olha o que vai acontecer. Eu vou marcar nessa última coluna o resto dessa divisão. O professor se refere à última linha da tabela, abaixo da segunda semana, que vai da quarta-feira, dia 8, até a terça-feira, dia 14. Quando eu divido 8 por 7, que são 7 dias da semana, o resto é 1. Quando eu divido 9 por 7, o resto é 2. Quando eu divido 10 por 7, vai restar 3. E assim por diante, né? Se eu for dividir o 14 por 7, a divisão exata, o resto é 0. Então, toda vez que eu tiver um número do ano dividindo por 7, dando o resto 3, eu vou estar numa sexta-feira. Se eu pegar um outro dia do ano, dividir por 7 e o resto for 6, eu vou estar onde? Numa segunda-feira. E assim por diante. Então, tudo que eu tenho que fazer é dividir 108 por 7, para saber quantas semanas eu tenho até lá e ver qual é o resto, quantos dias a mais eu vou passar. Olha, 108 é 15 vezes 7 mais 3. Então, o resto é 3. Olhando na tabela de lá, a gente sabe que se o resto é 3, esse dia vai ser uma sexta-feira. Então, o 108º dia do ano de 2020 vai cair numa sexta-feira. Ok? Determine o MDC e o MMC entre esses números, 16 menos 6 e 18. Lembra? Eu estou colocando o número inteiro aqui para dividir, mas o MDC e o MMC são números naturais. Então, na hora que a gente vai fazer o cálculo, o procedimento é o mesmo. Mas simplesmente eu esqueço os sinais, eu pego o valor absoluto de cada número. O valor absoluto de 16 e 18 são eles próprios, que eles são positivos. Mas o valor absoluto de menos 6 é 6. Então, basta calcular o MDC e o MMC de 16, 6 e 18. Então, para isso, eu vou dividir pelos fatores primos, né? Então, dá para dividir tudo por 2. Dividindo tudo por 2 vai dar 8, 3 e 9. O 8 ainda dá para dividir por 2, então vou dividir por 2 novamente. Vai dar 4, 3 e 9. O 4 é divisível por 2, divido novamente por 2. Vai dar 2, 3 e 9. Ainda dá para dividir por 2 porque eu tenho esse número 2 aqui. Divide por 2, vai dar 1, 3 e 9. Porque o 3 e o 9 foi só repetindo porque eu não consigo dividir ele por 2. Agora não dá mais para dividir por 2, então eu vou dividir por 3. Dividindo por 3 vai ficar 1, 1 e 3. Eu posso dividir novamente por 3, fica tudo igual a 1. Acabou a divisão. Então a gente sabe que se eu fizer o produto desses números todos que aparecem aqui, eu vou ter o MMC, o menor múltiplo comum. O professor se refere aos divisores 2, 2, 2, 2, 3 e 3. Efetuando o produto, nesse caso, vai dar 144. Então, esse cara é o MMC de 16, 6 e 18. E o MDC, o máximo divisor comum? Eu tenho que olhar quais desses divisores que eu usei dividem todos ao mesmo tempo e fazer o produto entre eles. No caso, eu só tenho o primeiro, ó. Esse 2 dividiu os 3 números, porque eles eram pares. Os 3 primeiros dividendos são os números 16, 6 e 18. A seguir, o professor circula os dividendos abaixo de 16, 8, 4 e 2. Depois, todos os divisores, todos esses 2 que estão aqui, só dividiu o primeiro número. Então, não está dividindo todo mundo. E aqui já virou 1. Então, os próximos divisores vão dividir os outros, mas não vai dividir mais um. Portanto, o máximo divisor comum entre eles só pode ser o próprio 2. Então está feito aí o MDC e o MMC com um número negativo, não tem problema. É só seguir as mesmas instruções, só que eu sumo com o sinal dos números negativos, ok?
O professor aponta para o número -6 no enunciado do exercício resolvido. Determine todos os divisores do 252. Eu quero saber quais são, mas eu poderia querer saber só quantos são. Então são duas maneiras diferentes de fazer. Para saber quais são, eu vou primeiro fazer a divisão de 252 pelos fatores primos. No slide do exercício 5, a decomposição de 252. 252 dividido por 2, 126 por 2, 63 por 3, 21 por 3, 7 por 7, 1. Então, 252 ele pode ser escrito como 2 ao quadrado, ele aparece duas vezes o 2, 3 ao quadrado, vezes 7. Se eu fizer esse produto, 4 vezes 9 vezes 7 vai dar os 252. Então, quem são os divisores de 252? São todos os números que eu consigo usando esses elementos, com as potências variando. Então, por exemplo, se eu pegar 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 7 elevado a 0, que é 1, 1 é um divisor. Se eu pegar 2 elevado a primeira, 3 elevado a 0, 7 elevado a 0, vai dar 2, é outro divisor. E assim por diante, eu posso pegar 4 vezes 3, que é 12, é um divisor. Eu posso pegar 2 vezes 9, que é outro divisor, que seria 18, e assim vai. Então, olha, para ganhar um pouquinho de tempo, eu já vou colocar aqui a relação de todos os divisores de 252. Todas as possibilidades que a gente tem fazendo essas potências, desses primos, está variando de 0 até a potência máxima, que no caso aqui do 2 e do 3 são 2, né? Pode ir de 0 a 2, 0 a 2, então tem 3 possibilidades, e o 7 pode ser 0 ou 1, tem 2. O professor se refere às potências da expressão 252 igual 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. A seguir, é apresentado um conjunto com os números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 42, 63, 84, 126, 252. Então os divisores estão aqui, olha. Se você contar, vocês vão ver que são 18 divisores do número 252. Agora, se eu só me interessasse saber esse número 18, eu poderia ter, após ter feito essa decomposição, contar quais são as possibilidades, quais são as combinações possíveis. Então, uma maneira de fazer essas combinações seria escrever isso da seguinte forma. O 252 é 2 elevado a i, 3 elevado a j, 7 elevado a k. Eu sei que isso vale quando o i for 2, o j for 2 e o k for 1. Vai dar exatamente 252. Mas os divisores de 252, tá? Se eu quiser só os divisores de 252, eu posso pegar todas as combinações possíveis em que o i e o j estão variando de 0 a 2, 2 era o máximo, e o k, que é a potência do 7, vai estar variando de 0 a 1. Então é um exercício de contagem. Então, ó, vamos ver quais são as combinações possíveis, olha. Para cada i fixado, nós vamos ter quantas possibilidades para o j e para o k? Eu tenho 3 possibilidades para o j e 2 para o k. Portanto, nós temos 6 possibilidades para cada i que eu fixei. Só que o i, ele também tem 3 possibilidades. Ele pode ser 0, 1 ou 2. Então, como temos 3 possibilidades para o i, o total de possibilidades vai ser 3 vezes 3 vezes 2. Possibilidades do j e k. O professor sublinha as parcelas 3 e 2, as últimas da multiplicação, 3 vezes 3 vezes 2. A seguir, ele indica a primeira parcela, 3. Multiplicado pelas 3 possibilidades do i, ou seja, 18. Então, assim eu calculo o número de divisores sem ter que escrever todos os divisores. Tá bem? Bom, pessoal, por hoje era só e até a próxima. Obrigado. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição: texto Sérgio Silva. Revisão Keiko Trida. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.